Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos resolver nossa atividade de revisão para a nossa prova bimestral. Então espero que todos estejam preparados, né, para fazer essa avaliação. Acredito que todos irão sair muito bem, certo? Basta um pouquinho de atenção, dedicação, que vai dar tudo certo. Pois bem, vamos lá, vamos começar então aqui a responder a nossa primeira questão, que diz assim: nesse bimestre, estudamos que a dinâmica é a parte da física que estuda as causas responsáveis pelo movimento e repouso. Assim, qual das grandezas abaixo é responsável por colocar um corpo em movimento ou em repouso? Então, pessoal, aqui praticamente ele dá aqui a definição, né, de dinâmica, dizendo, né, que é uma parte da física que estuda o que? As causas. A palavra-chave aqui, ó, as causas de quê? Do movimento ou do repouso. Então, um corpo entra em movimento por causa, né, de uma grandeza física, que será a nossa resposta, né? E se ele estiver em movimento, ele vai entrar em repouso por causa dessa grandeza física também. Quem é que faz um corpo que está em repouso se movimentar ou um corpo que está em movimento parar? Eu preciso aplicar o quê? Qual é a grandeza física? Então, a nossa resposta aqui é bem facinho, né? É a força, né, pessoal? A força é a grandeza física responsável para colocar um corpo em movimento. Então, por exemplo, se tem uma caixa parada lá, você aplica uma força, ela entra em movimento. Se ela estiver em movimento e você colocar a mão, ela vai parar ou vai reduzir a sua velocidade. Então, a força é a grandeza física responsável por isso, tá certo? Muito bem, vamos para a segunda. Segunda questão. No estudo da dinâmica, vimos que existem 3 leis que fundamentam todo o estudo de ação de movimento, todo o estudo de ação de movimento e repouso. Qual a opção que representa a lei em estudo? Bom, pessoal, no estudo da dinâmica, o que nós vimos, né, foram as 3 leis de quem, pessoal? As 3 leis de Newton, né? As 3 leis de Newton são as leis que fundamentam todo o estudo, né, da ação de movimento e de repouso, beleza? Lembrando que as leis de Newton são: a primeira lei, a lei da inércia, né? Todo corpo tende a permanecer no seu estado natural, desde que nenhuma força externa atue sobre ele. Okay? A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, né? Que diz que a força resultante é dada como sendo o produto da massa com a aceleração, beleza? E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação-reação, né? Que diz que para toda força de ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém no sentido contrário, beleza? Então, a nossa resposta, letra A, leis de Newton, né? São as leis que fundamentam todo o nosso estudo da dinâmica. Muito bem, terceira questão. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes por meio da inércia, né? Fisicamente, a função do cinto está relacionada a quê? Bom, pessoal, se o cinto de segurança ele evita que o corpo seja projetado para frente, ou até mesmo, né, numa situação de acidente, né, de abarroamento, né, ele evita que o corpo seja projetado para frente. Olha, se o corpo é projetado para frente, é porque o carro estando em movimento, né, quando ele sofre uma frenagem brusca ou uma batida, né, o corpo tende a permanecer no seu estado natural. Qual era o estado natural dele? Antes da batida, era o movimento. Então, o corpo quer ser projetado para frente. E o cinto de segurança serve para isso. Isso nos lembra a nossa primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, né? Que nós acabamos de falar. Então, a nossa resposta aqui é o item C de casa. Primeira lei de Newton, lei da inércia, né? Cuidado aí que também ela pode aparecer com essa nomenclatura. Inércia. Beleza? Inércia. Muito bem. Vamos para frente? Próxima questão. Quarta questão diz assim, ó: a lei de Newton que diz: para toda força de ação existe uma reação de mesma intensidade e direção, porém no sentido contrário. A frase, né? Opa, tem um errinho aqui, né? Ó, é a frase, não é frase não, aqui é um A, certo? A frase descrita está relacionada com o que, pessoal? Acabei de falar para vocês, a nossa terceira lei de Newton, né? É o par ação-reação, terceira lei de Newton. Nossa resposta é o item
A. Beleza? Muito bem. Quinta questão. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior. Gente, essa questão ela está errada, ela está aparentemente correta, né? Mas existe um erro. E o único erro que eu vejo aqui, pessoal, nesse item A, é porque ele coloca como referencial, né, o solo, em relação ao solo. É claro que a trajetória ela vai depender do referencial. Então, se eu estou dentro do ônibus e solto um objeto, ele vai cair em linha reta, uma trajetória retilínea, para mim que estou dentro do ônibus. Agora, se eu considerar um observador fora do ônibus, ou seja, lá no solo, no chão, esse movimento ele não vai ser retilíneo. Esse movimento vai ser parabólico, né? E o que é uma trajetória parabólica? É aquela trajetória que parece assim um escorregador, né? Mais ou menos assim, ó. O objeto está aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Está aqui o chão. Então, como o ônibus está em movimento, na hora que ele solta, ele vai fazer isso aqui, ó. É como se fosse esse degrauzinho aqui. Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ele faz uma trajetória parecendo com uma curva, certo? Então, o item está errado porque ele disse que, em relação ao solo, a trajetória é retilínea. Errado, não é retilínea. Em relação ao solo, a trajetória é parabólica. Para que esse item ficasse correto, seria interessante ele dizer, olha, em relação a um observador dentro do ônibus. Aí tá certo. Aí seria em linha reta. Beleza? B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Correto, isso aqui é a primeira lei de Newton, né? Nós falamos demais sobre isso nas questões anteriores. Veja que é um tipo de questão que cai muito nas provas de vestibulares e até mesmo do Enem. Ela, corriqueiramente, ela está se repetindo, né? Essa questão do uso do cinto de segurança, até mesmo por conta dos altos índices de acidente de trânsito. Então, fiquem atentos com relação a isso, viu, pessoal? Letra C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Pessoal, claro que não, né? A inércia de um corpo está relacionada à sua quantidade de massa, quantidade de matéria. Então, quanto mais massa um corpo tem, maior é o seu peso, né? E quanto mais pesado, mais difícil de colocar esse corpo em movimento, tá certo? Então, não é mais fácil, não. É mais difícil, ok? Letra D. O estado de repouso e de movimento retilíneo independe do referencial. Gente, está errado, né? Tanto o repouso quanto o movimento, eles dependem do referencial. Isso aqui está errado, né? Eu só posso dizer se um corpo está em repouso ou em movimento, ou a posição dele, se eu fizer isso baseado num referencial adotado pelo observador, tá bom? Então, próxima questão. Sexta questão. Um corpo de peso 400 newtons na Terra, então ele deixa bem claro que esse peso aqui é na Terra, tá certo, pessoal? Na Terra, é levado para um determinado planeta X, em que a aceleração da gravidade vale 15. Então, a aceleração da gravidade no planeta X vale 15. Beleza. Considere que a aceleração gravitacional na Terra vale 10. Calcule o valor do peso desse corpo no planeta X. Então, o que ele está querendo é o peso do corpo no planeta X. Vai ser o quê? A massa do corpo vezes a gravidade do planeta X. Né? Lembrando que aqui é botar aqui vezes, ó, porque senão vai confundir X com X, tá certo? Muito bem. Gente, vocês sabem que a massa, ela independe do planeta, do local onde ela esteja, certo? A massa é uma grandeza, é uma constante, certo? Ela é invariável. Então, a massa de um corpo, ela tanto faz estar na Lua, no planeta X, Y, na Terra, ela vai ser sempre a mesma, porque é a quantidade de matéria que um corpo tem. O que vai diferenciar aí é a gravidade, obviamente. Mudando a gravidade, muda quem? Muda o peso. Então, o peso é uma grandeza diretamente ligada a quem? A gravidade. Bom, para encontrar o peso no planeta X, eu já tenho a gravidade do planeta X, que vale 15. Está aqui, ó.
Está faltando encontrar a massa. Como é que eu encontro a massa? Ora, o peso na Terra não vale 400? Para que eu tenha um peso na Terra de 400, eu tenho que ter uma massa de quanto? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui a resposta é fácil, certo? Quanto é que seria a massa aqui? 40 quilos, né? Mas, caso alguém tenha alguma dúvida, vamos fazer, ó. Peso na Terra é igual a massa vezes a gravidade na Terra. Bom, o peso na Terra foi dado, 400. Aqui, ó, 400 é igual a massa que eu quero encontrar e a gravidade na Terra vale quanto? Vale 10. Então, esse 10 que está multiplicando vai para o outro lado como? Dividindo. Então, a massa vai ser igual a 400 dividido por 10, ok? Então, 400 dividido por 10 dá 40 quilos, tá bom? 40 quilos é a massa do corpo. Então, voltando aqui, ó, passo uma linha aqui dividindo, né? Aqui, esse cálculo da direita foi para encontrar a massa. Vamos agora encontrar a resposta da pergunta, né? Então, peso no planeta X vai ser a massa, que é 40, multiplicado por quanto? Ora, 40 multiplicado por 15, que é a gravidade no planeta X. E aí, ó, o peso no planeta X vai ser 40 vezes 15, pessoal, dá quanto? Dá 600, né? Então, a nossa resposta aí é 600 newtons, né? Unidade de força é newton, letra C de casa. Próxima questão, vamos lá. No esquema abaixo, temos um corpo de massa M preso a uma corda que passa por uma roldana, né? Roldana essa rodinha aí, ok? E que está ligada a uma mola de constante elástica K. A mola sofre uma deformação X em virtude da atuação do peso, né, do bloco. A respeito das forças peso e elástica, marque a alternativa correta. Muito bem, então olhando aqui, pessoal, para essa figurinha, né, a gente tem o seguinte, está aqui uma mola, né, ó, amarrada aqui, presa a um fio, e esse bloco aqui. O que é que vai acontecer? Se o bloco tem massa, ele tem peso, e o peso é apontando para baixo. Então, o peso puxa o bloco, consequentemente, vai puxar quem? Vai puxar a corda, né? E a corda é puxada, e quando tem corda, a gente tem o quê? Tração. E aí, a tração também, por ação da força-peso, puxa, né, a mola. Então, a tração puxa a mola para a direita, obviamente vai existir uma força aqui, ó, que a gente chama de força elástica, né? Nosso fel, força elástica puxando para a esquerda, em contrapartida, né? Lembrando que a força elástica é uma força restauradora, né? Então, ele tende sempre a ir no sentido contrário à aplicação da força sobre ela. Muito bem. Então, vamos lá, vamos analisar aqui. Letra A. A força elástica não pode ser considerada a reação do peso, pois, neste caso, essas duas forças atuam sobre o bloco de massa M. Ora, pessoal, como é que não pode? Se o peso puxa, obviamente, a força peso existe por causa da massa do bloco, o bloco puxa a corda puxa a mola e a mola reage a essa força. Então, veja o seguinte, se o peso puxa a tração e a tração puxa a mola, eu posso muito bem, a força elástica, né, ó, a mola, então eu posso muito bem dizer que a mola é uma reação do força-peso. Claro que é, essas coisas estão ligadas, né, estão diretamente ligadas, então isso aqui está falso, certo? Onde é que está o erro? Aqui, ó, não pode, na verdade ele pode, né? Letra B, a força elástica é uma força de reação da mola, a deformação causada pela força-peso. Correto, pessoal? Né? A força elástica ela está diretamente ligada à deformação da mola. Quanto maior for a deformação, maior será a força que eu vou ter que aplicar para poder deformar essa mola. E neste caso da figura, essa deformação ela é causada por quem? Pela força-peso. O peso está puxando a corda, que obviamente puxa e estica a mola, beleza? Então, o nosso item correto é o item B. Mas vamos ver aqui o C. A força normal existe na corda, é quem puxa e deforma a mola. Gente, a força normal é uma força de contato. Não existe contato entre as superfícies aqui do bloco
e da mola, certo? Então tem nada a ver, isso aqui está falso, beleza? Nada a ver, né? Ó. Ok? Errado todinho. D. Quanto maior for a constante elástica, mais fácil será a sua deformação. Claro que não. O professor Israel, na aula passada, falou, pessoal, a constante da mola está ligada à sua deformação. Quanto maior for a constante, maior será a minha dificuldade para esticar ou comprimir essa mola. Então não é mais fácil não, né? Uma coisa é uma mola ter uma constante de 100 newtons por metro, outra coisa é ela ter 500 newtons por metro. O que significa dizer? Se a mola tem 100 newtons por metro de constante elástica, significa dizer que eu preciso de uma força de 100 newtons para aumentar 1 metro dessa mola. Mas se ela for 500 newtons por metro, ou seja, para aumentar 1 metro, eu preciso de 500 newtons de força. Então, a grandeza, né, a constante elástica, ela está diretamente ligada aí, né, no caso, a constante. Quanto maior a constante, maior será a minha dificuldade para imprimir uma força, né, nessa mola, tá certo? Então, a constante elástica está diretamente ligada aí à força, ok? Então, o item aqui está errado, porque não é quanto maior a constante, menor, mais fácil não, mais difícil, né? Letra E, a deformação da mola é inversamente proporcional ao peso do bloco. A deformação da mola, inversamente não. Quanto maior o peso, maior será a deformação da mola, né, gente? Então, não é inversamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, isso aqui está errado. Seria o seguinte, quanto mais peso, menor seria a deformação. Claro que não. Quanto mais peso, mais a mola estica, mais a mola se deforma, tá certo? Então, não é uma coisa inversamente, é diretamente proporcional ao peso do bloco, ok? Então, essa aqui também está errada e o nosso item correto é o item B de bola. Oitava questão. Sabendo que a constante elástica de uma mola é igual a 420 newtons por metro, determine qual é a força necessária para que essa mola sofra uma deformação de 2 metros. Gente, aqui é a aplicação direta da equação, mas você pode usar o raciocínio lógico. O que é que a constante da mola está dizendo para você? Está dizendo o seguinte, ó, que a cada 420 newtons de força, ela deforma quanto? Ela deforma 1 metro. Ora, se ela deformar 2 metros, quanto de força eu vou precisar, gente? É uma grandeza diretamente proporcional. É o dobro. Se para 1 ele precisa de 420, para 2 metros ele precisa de quanto? 840 newtons. Beleza? Letra A. Ah, professor, não gostei não, não entendi não. Dá para o senhor fazer de outro jeito? Dá, vamos lá. Poderia ser feito assim, ó. Força elástica é igual à constante da mola que multiplica a sua deformação. Então, a força elástica é igual. Quanto é a constante da mola? Está aqui, ó, 420. 420. De quanto é que foi a deformação? De 2 metros. Então, 2 metros. 420 vezes 2 dá 840, certo? 840 newtons. Lembrando que a unidade de força é newtons. Então, item correto, letra A. Beleza? Próxima questão. Um bloco de massa igual a 20 kg está em repouso sobre uma mesa horizontal. Qual o valor da força normal? Considerando que a aceleração gravitacional vale 10. Gente, questãozinha simples que o professor Israel já fez isso com vocês nas aulas anteriores. Diz assim, o bloco está na horizontal, se ele tem massa, ele tem peso. Se ele tem peso, né, obviamente vai ter que ter uma força reagindo a esse peso. Se existe contato entre a superfície, então o peso puxa o bloco para baixo, o chão reage, né, no bloco com a força para cima. Lembrando da terceira lei de Newton. Para toda força de ação, existe uma reação de mesma direção, porém em sentido contrário, e tem a mesma intensidade. Então, nesse caso específico, quando você tem um plano horizontal, a normal ela vai fazer o papel de quem? Na verdade, ela não vai fazer o papel. Na verdade, ela é uma reação do peso, né? E ela é igual em módulo, né? Então, a normal é igual em módulo a força-peso. Se a massa tem 20 kg, quanto é o peso de 20? Ora, o peso de 20 é a massa, que é 20, vezes a gravidade, que é 10. Opa,
Deixa eu ajeitar aqui, né? Apagar aqui. Então, nós temos aqui, ó, peso. A normal, nesse caso aqui, está fazendo o papel do peso. E a gente sabe que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, a normal vai ser a massa, que é 20, que foi dada aqui na questão, ó, 20, vezes a gravidade, que é 10, ó, vezes a gravidade, que é 10. Então, 20 vezes 10 é igual a 200, né? 200 newtons. Lembrando que o força é dado em newtons. Letra B de bola. 10ª questão e última, para a gente finalizar. Um bloco da figura de massa de 10 kg é puxado por uma força F de valor igual a 18. Considerando que o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é de 0,20, isso aqui é o nosso μ, né, pessoal? Nosso μ. E a aceleração da gravidade vale 10, então o módulo da força de atrito em newtons vale... Vamos lá. Pessoal, vamos calcular quanto é que vale a nossa força de atrito, certo? A força de atrito é o μ vezes a normal. Nós acabamos de fazer uma questão que quando o bloco está na horizontal, né, a normal tem o mesmo valor numérico do peso. Então, o nosso μ, que vale 0,2, vezes a normal, que vale quanto? Ora, se a normal faz o papel do peso, então, se o corpo tem uma massa de 10 quilos, então o peso vai ser de quanto? Vai ser de 100. Lembrando, né, ó, esse 100 aqui é 10 que multiplica a gravidade, que vale 10. Tá certo? Aqui é a gravidade, ó. Então, 10 vezes 10 é 100. Então, a minha força de atrito, nesse caso aqui, ó, é igual a 20. Só que tem um detalhe. Aí você vai e marca o 20 aqui, né? Aí você vai errar a questão. Por quê? Se a força de atrito vale 20 e a força que está puxando o bloco vale 18, essa força F aqui vale 18, gente, cuidado, cuidado, cuidado. Está aqui a força puxando para a direita, a minha força de atrito é para a esquerda, contrário ao movimento aqui relativo. Beleza. Gente, nós vimos que a força de atrito ela é uma força de reação. Ela só existe por causa da força de ação. Então, se a força de ação vale 18, a força de atrito ela não vai reagir com 20. Ela vai reagir com quanto? Com 18. Por quê? Porque o bloco está parado. Então, eu não posso dizer que esse bloco, apesar do valor da força de atrito valer 20, quando eu faço esse cálculo, eu estou calculando a força de atrito estática, ou seja, o limite que ela suporta é até 20. Então, para esse corpo entrar em movimento, essa força tem que ser maior do que 20. Como a questão foi enfática em dizer que a força F vale 18, a força de atrito vai reagir com quanto? Com 18. A resposta é a letra C. Ah, professor, mas eu calculei e deu 20. Pois é. Só que para ser 20, a força F tinha que ser maior do que 20. Aí você ia ter uma combinação de forças, um somatório, né? Uma menos a outra, enfim. Então, se o FAT vale 20 e a força é 18, essa força ela não consegue colocar o corpo em movimento. Se ela não consegue colocar o corpo em movimento, o corpo está parado. E se o corpo está parado, a força de atrito ela vai reagir conforme a força F. Então, se o F é 18, ela reage com 18. Se o F for 19, ela reage com 19. Se ele for 20, reage com 20. Se ele for 21, aí o corpo entra em movimento e a força de atrito vai ser 20. Beleza? Então, a nossa resposta é 18. Pessoal, um forte abraço e até o nosso momento interativo.